Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Sua mente te prende ou te liberta? Esse é o nosso tema de hoje. E o nosso objetivo hoje é trazer um pouco mais de consciência sobre os pensamentos que formam justamente a nossa liberdade ou as nossas prisões, especialmente no campo pessoal, familiar e inclusive financeiro. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, inclusive sobre a ideia do financeiro, que muitas vezes a gente deixa de lado, acha que essas coisas não afetam. Nós vamos perceber quais são as prisões que se apresentam na nossa vida. A minha companhia de hoje para essa live vai ser a Jaque. Eu vou já chamar ela aqui. Boa noite, Jaque. Boa noite! Hoje vamos falar sobre prisões mentais, né? Prisões, mas vamos falar de liberdade também, né? Que é o que nos interessa aqui, a gente se libertar. Então, hoje temos muito o que falar. É ótimo poder fazer mais uma live com você, Jaque. Vamos já começar a falar, então, trazer alguns conceitos de o que muitas pessoas pensam que é liberdade. Nós trouxemos aqui 6 conceitos, pelo menos, que nós vamos trazer aqui para vocês. E vocês vão dizendo pra gente se vocês se identificam, se não, não é o caso, qual é a frase que vem para vocês, que às vezes pode remeter a esse conceito que a gente está trazendo. Então, fiquem muito à vontade aqui para interagir com a gente, até para que a gente possa construir um conteúdo aí que faça sentido para todos vocês. Então, queria que você começasse para nós, Jaque, com a primeira coisa que as pessoas pensam sobre liberdade. Tá bom. Então, o que a pessoa pensa? O que ela entende? Às vezes ela acha que ela pode fazer o que ela quiser, mas ela não mede as consequências, né? Ela vai pelo impulso ali, né? Igual a gente sempre aprende, né? Ela não para 5 minutos para poder pensar. Sim. Ela vai pelo impulso ali, pelo que ela acha, e aí pode levar ela a comportamentos prejudiciais, que pode ser no presente e no futuro também. Exatamente, perfeito. Então, temos que considerar as consequências, né? O segundo ponto que eu separei aqui para nós também tem muito a ver com isso que você trouxe, na verdade. Eles se relacionam muito bem, porque tem pessoas que acham que a ausência de regras e limites é sinônimo de liberdade. E, na verdade, não é bem assim, né? Porque quando você pensa que pode viver sem nenhuma regra, sem nenhum limite, na verdade, você está produzindo caos para a sua vida, né? Desorganização. Inclusive, nós que somos terapeutas, a gente percebe muito isso dentro dos sistemas familiares, né? Quando não se tem limites dentro de uma família, por exemplo, né? Ou dentro de uma relação, o resultado é sempre caos, é sempre falta de respeito. Então, a gente que fala muito sobre vida equilibrada, né? Equilíbrio, ação, é necessário que a gente tenha em conta isso, que a gente precisa, assim, de regras para viver, a gente precisa de limites. Inclusive, nós precisamos colocar limites nas nossas relações, né? Em como eu me relaciono com o outro. Porque se o outro me invade, ou se eu invado essa outra pessoa, eu acabo gerando esse caos, esse desconforto, essa falta de respeito entre as partes, né? O que mais que as pessoas pensam sobre isso, Jaque? Outra coisa que eu achei interessantíssimo aqui, né, que a gente pesquisou, foi a independência financeira sem gestão. Então, o que pode acontecer? Às vezes eu estou numa situação que eu falo assim, bom, eu posso ficar sem trabalhar e ter liberdade financeira. Às vezes eu tô com essa visão, né? Posso ficar sem trabalhar, ter liberdade financeira, mas aí o que eu faço? Eu não faço a minha gestão financeira. Não gerencio o que está acontecendo comigo. E isso é muito comum de acontecer, viu, Grazi? Então, eu não gerencio. Aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu estar achando que eu estou com liberdade financeira, mas na realidade eu não estou. Eu estou presa. E aquilo ali, aquela situação acabar
e eu ter liberdade financeira apenas por um tempo. Então, Sim, não ser realmente uma realidade do meu dia a dia. Por isso que é exato. importante eu estar atenta a isso. Perfeito, perfeito. Eu lembrei de um assunto aleatório agora que você falou isso, que esses dias a gente comentou que algumas pessoas dizem, tempo é dinheiro, né? Agora você falando isso me fez lembrar que se tempo fosse dinheiro, né, unicamente isso, então os desempregados seriam as pessoas mais ricas dessa terra, né? Porque Verdade. eles têm muito tempo. Só que a gente não pode deixar essa variável assim isolada. Tempo pode ser dinheiro, mas ele representa várias outras coisas, né? Assim como o dinheiro na nossa vida também vai representar várias coisas, e ele tem o seu lugar adequado, e ele precisa também ter a sua gestão para nos proporcionar liberdade, que é o nosso tema de hoje, né? O quarto ponto que a gente separou aqui para comentar com vocês é a falta de comprometimento. Às vezes a gente pensa, tem essa falsa ilusão de que não ter compromissos, viver sem compromisso, eu não tenho compromisso com ninguém, com nada, eu chego o horário que eu quero, isso é liberdade. E, na verdade, isso vai na contramão do que é liberdade, do que é equilíbrio. Porque se eu quero ter qualquer coisa na vida, se eu quero ter um propósito, né? Se eu quero alcançar um objetivo, se eu quero ter um relacionamento, eu preciso estar comprometido. Eu preciso estar comprometida. Eu preciso ter compromisso com aquela pessoa, com aquela causa, com aquele objetivo. Então, não adianta a gente achar. É tudo temporário, como você muito bem trouxe essa ideia, né? Quando a gente não tem gestão, quando a gente não tem comprometimento, é temporária essa liberdade. E nós não estamos aqui para construir uma liberdade temporária. A nossa ideia, inclusive como equipe, né, já que a gente tem muito esse propósito de trazer o equilíbrio, a ação para a vida da pessoa e que ela fique. Mas tem mais um ponto aí que a gente separou, né? Ô, Grazi, antes de eu falar o próximo ponto, esse assunto aí, você tocando nele, eu lembrei de uma frase que ela me ajudou bastante, ela me conduz muito. Ela diz assim, ó, tudo é possível quando você está comprometido. Uhum. É Então, ótima frase. Ótima frase. ela é Boa interessante. lembrança. Vai ajudar. Pode ser que ajude muitas das pessoas que estão aqui ou que vão assistir essa live gravada, né? Porque se não tem compromisso, eu já tô fadada ao fracasso, né? Literalmente, porque se eu não tô comprometido com aquilo, o que adianta eu planejar, né? Então, ótima frase. Mesmo. Aí o próximo aí é que as pessoas pensam, né, que é liberdade e que está muito na moda, né, atualmente, é a liberdade de expressão sem respeito. A pessoa falar o que ela quer, ela acha que Uhum. é força, né? Ela fala o que ela quer, na hora que ela quer e onde ela estiver e do jeito que ela quiser. Então a Sim. pessoa pensa que ela é uma pessoa livre, é uma pessoa que tem liberdade, né? Mas a gente sabe que isso aí pode causar impacto, pode desenvolver conflitos e também mal entendidos, que vai Uhum. atrapalhar bastante a pessoa, até mesmo em sentido emocional. Pode ser em todos os sentidos, mas até mesmo em sentido Sim. emocional. Exato. Tem pessoas falando aí agora, eu me lembrei que tem pessoas que dizem uma frase assim: eu vou falar, doa quem doer. E na verdade não é bem assim, né, gente? Isso não é liberdade. Isso não é liberdade nem para você, nem para outra pessoa. Então é isso, eu preciso pensar no outro, né? Muitas vezes pensar em como que eu gostaria de ser tratado, e tudo tem a ver com essa liberdade de expressão com respeito, como você muito bem disse. E o último ponto desse bloco é essa ideia ilusória que às vezes as pessoas têm de que existe uma autossuficiência total. A gente na terapia e nos treinamentos, a gente fala muito sobre autossuficiência. E ela é necessária, sim, na vida de um adulto saudável, consciente. Ela é necessária. Porém, eu não posso cair na ilusão ou na prisão de achar que existe autossuficiência total.
Porque, primeiro de tudo, nós somos mamíferos, né? E por sermos mamíferos, nós somos naturalmente seres de bando. Então a gente gosta de andar onde um vai e o outro vai também. Gostando de estar juntinho, juntinho. Exatamente. Porque é no grupo que a gente ganha força. Então, normalmente a gente procura quem parece com a gente gosta de estar junto, as pessoas nos fazem bem, as pessoas nos animam, assim como também podem nos colocar para baixo. A questão é, nós olhamos e a nossa natureza foi feita assim. A gente é feito para andar em bando, andar junto. Então, a gente traz esse alerta, né? De que às vezes a gente pensa, ah, não, mas eu consigo sozinho, porque eu quero chegar lá e eu não preciso de ninguém, eu me fiz sozinho, eu cheguei aqui e não precisei de ninguém. E não é bem assim. Talvez isso traga essa liberdade ilusória, temporária. Mas a verdade é que nós, sim, precisamos nos responsabilizar pela nossa vida, então nós vamos ser autossuficientes nesse sentido que eu sou responsável, eu tomo as decisões, eu arco com as consequências, mas isso não significa que eu não precise do outro. Eu preciso sim, eu só não posso me tornar dependente desse outro, né? Emocionalmente, principalmente. Então, esses são 6 equívocos, né? Como diz o meme, houve um equívoco. São 6 equívocos que a gente separou hoje aqui para conversar. Eu vou só dar uma repassada e vocês podem comentar aqui com a gente. Pode falar, Jaque. Tem um detalhe também interessante, além de ser que você falou, às vezes também ela vai para o outro lado, né? Ela fala assim, ah, eu não vou falar, não vou pedir ajuda, porque quando eu peço ajuda eu sou fraco ou eu estou incomodando. E também uma parte enorme que a gente tem, né? Que pode acontecer que a gente tem. Exato, porque a gente fica naquela ideia de que a gente precisa dar conta de tudo sozinho, né? Isso. E muitas vezes, ao longo da vida, a gente construiu esse personagem, né? Que a gente é sempre a referência, a gente é sempre o suporte. Então, como assim que eu vou pedir ajuda? O que vão pensar de mim, né? Tem até pessoas que pensam assim, o que vão pensar, o que vão falar de mim se eu estou precisando de ajuda? E existem vários perigos, né? Dentro disso. Então, a gente precisa estar alerta, porque pode ser uma prisão bem complicada. Então, só Pode falar. Você que é do Sul, vou te contar, né? A gente que é mineira, eu sou mineira, viu, gente, de Belo Horizonte. A gente que é mineiro, a gente tem muito essa tendência de não querer incomodar o outro. Ah, eu não vou perguntar, não, porque... Só que a gente tem para o lado que não é um lado produtivo. Eu estou comentando o que não é um lado produtivo, não estou comentando o lado saudável, né? Sim. Ah, eu não vou perguntar, não. Eu mesmo tinha muito isso. Eu não vou perguntar, não, porque vai incomodar a pessoa. Eu não vou... Não vou... Ah, não vou te chamar, não, porque estou incomodando. Então, mineiro, quem é mineiro aí, sabe o que eu estou falando. Sabe. O mineiro tem muito isso, sabe? De incomodar. E aí, às vezes, ele deixa de saber, ele deixa de aprender por causa desse tipo de pensamento. Sim. Então é algo, muitas vezes é algo cultural, né? A prisão pode estar só na nossa mente ou pode ser cultural também, né? E esse é um bom exemplo que menciona isso. É verdade. Às vezes até eu percebo que tem pessoas que se sentem mal de dizer, por exemplo, que não sabem onde fica uma rua. Elas precisam ter uma resposta. Então, às vezes, sinceramente, sim, eu posso dizer, eu não sei, ou eu não sou daqui, alguma coisa assim. Mas eu vejo que tem pessoas que se incomodam de dizer simplesmente eu não sei. Aí elas ficam tentando meio que adivinhar, assim, onde que é. Ah, não, mas você segue por aqui e de repente pergunta ali na frente só para ter alguma coisa para dizer. E às vezes a gente não tem nada para dizer. E justamente você mencionou, eu sou gaúcha e a gente está passando assim no meu estado por uma situação e às vezes que não tem algo que as pessoas possam dizer para consolar ou para animar e tá tudo bem você dizer, olha, eu não sei o que te dizer. Muitas vezes isso é melhor, a gente prefere ouvir isso, na verdade, do que ouvir pensamentos aleatórios, alguma coisa você tentando falar e nada com nada.
né? Então, às vezes, a gente fica prisioneiro dessa necessidade, né? De ter sempre algo para dizer, de ser sempre a fonte de ajuda, e esse lugar rouba as nossas energias, né? Então, digam aí para nós, quem está nos acompanhando, se já passou por isso, se sente nessa vida que precisa ser sempre a referência, que precisa ser sempre o suporte para os outros, né? Compartilha aqui para a gente se isso fez sentido para você. Então, só compartilhando, recapitulando aqui os 6 pontos que a gente mencionou. O primeiro deles, que as pessoas pensam que a liberdade é fazer o que quiser sem considerar as consequências. O segundo, ausência de regras e limites. Terceiro, independência financeira sem gestão. O quarto, falta de comprometimento. O quinto, liberdade de expressão sem respeito. E o sexto, a ilusão de achar que existe autossuficiência total. Agora, quais são algumas coisas, então, que representam, de fato, a liberdade? Vamos, então, para a solução, para nos encaminhar para a solução já. O que seria uma das coisas, Jaque? Então, uma delas é autonomia para poder tomar decisões conscientes. O que seria isso? Eu ter a capacidade de eu fazer escolhas, mas essas escolhas elas têm que ser informadas, não é a cego, né? Não é a cego. Decisões informadas e tem que ser ponderadas e sobre a minha própria vida. Então, esse é o primeiro passo. E eu tenho que levar em consideração também os meus valores, porque se eu não levar em consideração os meus valores, violando a minha consciência, eu vou ter consequências, pode ter certeza. É verdade. Talvez não apareça num primeiro momento, né? Mas elas virão, com certeza. Ótimo. Pode virar até doença depois, né, Graça? Sim, com certeza, porque aí aquela informação fica guardada ali, né? Os valores não é algo que a gente possa desrespeitar. A gente precisa conhecer e respeitar, agir de acordo, né? O segundo ponto que eu separei aqui para nós é o equilíbrio entre as responsabilidades e os desejos pessoais. Às vezes tem pessoas que têm muitas responsabilidades e acham que precisam, por exemplo, viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Esse é um dos exemplos, né? Quando a pessoa inverte esse valor, inverte a ordem das coisas e ela vive para trabalhar. Então, ela acaba deixando de lado uns desejos, objetivos pessoais que ela tem para cuidar só das responsabilidades. Essa é uma falsa ideia de liberdade. Quando eu tenho equilíbrio entre essas duas coisas, eu consigo, sim, manter essa vida harmoniosa, onde pode existir as minhas responsabilidades, e sim, eu preciso cuidar delas, mas eu também tenho desejos pessoais. E aí, quando eu estava revisando esse ponto aqui, Jaque, até você trabalha muito com a parte do emagrecimento, né? Eu fiquei pensando nas dietas. Quando a pessoa faz uma dieta que ela é muito restritiva por muito tempo, a pessoa se desmotiva, não é? Não é assim que você percebe que acontece? Com certeza, né? Tudo tem que ser criado dentro da realidade da pessoa. Exatamente. Então, isso se relaciona diretamente com esse ponto aqui, que é o equilíbrio entre responsabilidade e desejo pessoal. E eu tenho certeza que você, como profissional da saúde, da área do emagrecimento, você sempre vai ajustar isso para que a dieta dê certo lá no final. Ou seja, proporcionalmente, a pessoa tem que ter ali um agradinho que ela gosta ao longo do caminho, para que ela se motive novamente, veja os resultados, mas veja também que um desejo pessoal dela está sendo atingido. Ao mesmo tempo, a gente não pode vir para o outro lado do desequilíbrio, que é ela 100% querer viver só nos agradinhos, né? Porque aí dieta nenhuma vai funcionar. Então, essa é a ideia. Liberdade é equilíbrio entre a responsabilidade de algo sobre alguma coisa, mas também coordenada com o nosso desejo pessoal, né, sobre algo. Isso mesmo. Ô, Grazi, até quero fazer uma ilustração com isso aí que você trouxe, né? O que acontece? A gente tem muita tendência, por exemplo, quando eu alimento, né? A gente tem muita tendência de querer comer coisas gostosas o tempo todo. Aí uma das coisas que a gente
tem que separar, que entra bem da sua parte aí, equilíbrio entre responsabilidades e desejos pessoais, né? Entra bem dentro do que você falou aí. Uma coisa que a gente tem que separar. Existe a alimentação, que é a alimentação para diversão. Uhum. Para diversão. E existe a alimentação, que é a alimentação do seu dia a dia. Então, quando eu chego numa festa e falo, eu tô de dieta. Aí eu como a coxinha, eu bebo a Coca-Cola, eu como tudo, assim, eu não vou comer essa cereja aqui que tá. Porque eu tô de dieta. Entendeu? Sim. Então, as pessoas, uma das coisas importantes é que eu tenho que aprender a separar qual que é a minha Uhum. alimentação do meu dia de festa, qual que é a minha alimentação real do meu dia a dia. Isso aí me faz manter magra quando eu entendo isso. Não só magra, porque não adianta ser magra. Tem muito magro que é bem avacalhado. É ser Sim, saudável. é verdade. É ser saudável, né? Uhum. Eu ter uma vida saudável, porque não importa só a pessoa ser magra, não importa ela ter a mente dela que é magra. Nem tanto é que ela come, mas é a mente dela que tem que ser magra, né? Então eu não tenho necessidade de ter alimentação de festa todo dia. Uhum. Necessidade de desequilibrar, né? Que é o seu número 2 aqui, é equilíbrio entre Sim, responsabilidades e desejos pessoais. exato. Eu não tenho essa. Então, não é só coisas gostosas que eu tenho que comer. Eu posso Uhum. fazer isso, eu posso montar uma dieta e adequar meu paladar, eu posso. Então, a pessoa vai Uhum. fazer isso. Adequar o paladar dela à realidade que o corpo dela precisa. Não que Uhum. os desejos, porque a mente mente, né? Não que os desejos, né, da pessoa. Então, Sim, não só o que ela quer, mas o que ela realmente precisa. É isso. exato, exatamente. E aí, às vezes, não vai se confundir também, né? Chegar numa festa e querer estar de dieta, sendo que aquele talvez seja o momento que ela pode, né, se dar mais liberdade. Ela só precisa se programar, se planejar, para que aquela festa não coloque a perder todo o esforço que talvez ela esteja fazendo em outros momentos da vida. É justamente esse é o ponto, é o equilíbrio. É eu saber o que eu preciso fazer, é eu saber onde que eu posso abrir exceções e não viver só de exceções, né? Essa é a questão. Isso mesmo, e nem só de regra, Ótimo. né? Exato, exatamente. Nem só de regra, nem só de exceção. Perfeito. Ótimo. Nosso terceiro ponto aí, Jaque. É a capacidade de expressar-se autenticamente com respeito. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes e mais trabalhosas, Grazi, em todos os Uhum, relacionamentos, né? Esse aqui é o mais trabalhoso. O que seria, então? É eu poder comunicar pensamentos, poder comunicar sentimentos de forma honesta, com honestidade, de forma respeitosa, para eu poder contribuir com um ambiente de compreensão e de colaboração. uhum, exato. Então, ele se relaciona muito com aquele primeiro ponto lá que você tinha colocado. Primeiro ponto não, o primeiro bloco que você tinha trazido também essa ideia, né? Que muitas pessoas acham que eu posso falar o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, ó, a gente trouxe agora a ideia de verdadeira liberdade, né? Você pode sim se expressar, dizer o que você pensa, mas tudo tem um jeito de dizer, né? Essa é que é a questão. Bom, o quarto ponto, também trazendo uma ideia que a gente apresentou no primeiro bloco, é a gestão financeira consciente. Tem pessoas, às vezes, que acham que se não abrirem uma conta, um boleto, a conta do banco, parece que aquela realidade não existe. E, na verdade, quando ela faz isso, ela não encara a realidade. E não é pelo fato de nós não olharmos a realidade que a realidade não está ali. Então, quanto antes a gente olhar e souber qual é essa realidade, mais liberdade a gente vai ter. Então, é disso
que a gente está falando aqui. Quando você tem controle das suas finanças, você sabe para onde seu dinheiro está indo, você sabe quanto de dinheiro que está entrando, você consegue sim não ser escravo das dívidas, assim como você consegue não ser escravo desse consumismo excessivo que é tão presente hoje. Porque assim como as pessoas estão viciadas em comida, viciadas em bebida, viciadas em tantas substâncias, muitos de nós estamos viciados em consumir coisas, em entrar na internet e ir pedindo, encher o carrinho e manda vir, ou sai para ir no shopping, volta com várias coisas que não precisava. Essa aqui é a questão que, na verdade, nos prende e não nos liberta. Eu preciso, se eu tenho um problema com o consumismo, eu estou presa num lugar. E provavelmente uma das coisas que me colocou nesse lugar foi a minha mente, a minha mentalidade, que está me aprisionando nesse lugar. Então, se esse for o caso, né, talvez eu precise de um acompanhamento terapêutico, talvez eu precise aprender mais sobre isso para ver como que funciona. Mas liberdade é gestão financeira consciente. Esse é um dos pontos. Próximo, Jaque. O próximo é manter relacionamentos saudáveis e significativos. Esse aqui é muito importante. Então, manter relacionamentos saudáveis e significativos. Porque às vezes eu posso ter relacionamentos saudáveis, mas nem sempre eles podem ser significativos. Uhum. Né? É verdade. Aí aquela lei do equilíbrio, que é maravilhosa. Uhum. Tem que ser dos dois lados. Né? Uhum. Aí o equilíbrio entra em ação. Eu tenho que dar e tenho que receber, né? Uhum. Tem que ser com equilíbrio, tanto um lado quanto o outro. Um faz, o outro faz, para poder manter o equilíbrio. Sim. Então, aí vai ter um relacionamento saudável, porque até eu posso gostar muito daquele relacionamento, mas aí vai ser um relacionamento saudável e vai ser significativo, porque é bom para os dois lados. Fez sentido? Sim, perfeito. Perfeito, excelente. Muito bom. Aqui Tem fala que assim, ser. ó. Pode falar. Assim, ó, construir no ter relações baseadas em respeito mútuo, confiança e apoio, o que proporciona um senso de pertencimento e segurança emocional. Uhum. Então, equilíbrio, segurança emocional e pertencimento. Exato, exatamente. Excelente, Jaque. Muito bom. Que seja significativo, né? Aquela vida que vale a pena ser vivida. Isso que é liberdade. E o último ponto que nós separamos para esse bloco do que realmente significa liberdade é flexibilidade para se adaptar às mudanças. Muitas pessoas usam aquela palavra bonita, né? Resiliência, que traz assim a ideia de, vamos pensar num elástico, né? Aquele elástico que a gente puxa ele e ele tem a capacidade de voltar ao seu estado original. Então, essa é a ideia de resiliência, mas basicamente ela é a flexibilidade para se adaptar a mudanças. Então, eu não sou aquela pessoa que fica de bico quando recebe um não, né? Da vida, ou do chefe, ou do cônjuge. Não, eu me adapto. Eu consigo me ajustar. Isso é liberdade. Não é simplesmente porque eu tinha um plano e ele saiu da rota, ele saiu do contexto ali, eu vou ter que mudar as coisas, que eu simplesmente não vou conseguir seguir adiante. Para eu ter verdadeira liberdade, com equilíbrio, eu preciso ser flexível a esse ponto, de saber que as circunstâncias mudam, de saber que tem desafios, mas desses desafios também surgem oportunidades. Isso que é se manter aberto para essa liberdade, porque quanto mais eu cerceio a minha mente, quanto mais eu estou fechada para as coisas que acontecem, mais eu estou preso, mais eu estou presa. Então, aqui justamente nós estamos analisando as prisões e as liberdades da nossa mente. Então, 6 coisas que vimos agora, né, que realmente representam liberdade, são coisas bem relevantes e tudo isso contribui para essa vida equilibrada, significativa e plena.
Só que, assim, é difícil, né? Assim, é desafiador. Usando a PNL, nós vamos dar uma trocadinha aqui na palavra difícil, vamos trocar ela por desafiador, né? Exatamente. Por que é tão desafiador, às vezes, as pessoas alcançarem essa verdadeira liberdade? A primeira coisa que eu vejo já que acontecer é o medo da mudança. Então, se eu não sei como que é do outro lado, é melhor eu ficar aqui. Por mais que esse aqui esteja ruim, esteja desconfortável, mas aqui é um ruim que eu conheço. Então, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, é mais garantido, né? Então, esse medo, às vezes até em situações de familiares mesmo, né? Às vezes a gente está vivendo uma situação realmente desgastante e por medo de ter uma conversa difícil, às vezes, por fazer algumas mudanças, eu fico vivendo situações limitadoras, limitantes, né? Que me prendem. Às vezes, por uma conversa difícil que eu enfrento, às vezes eu consigo ter liberdade nos relacionamentos que eu crio. Então, esse medo da mudança realmente torna desafiador esse alcance da liberdade. Mas a gente tem mais coisas, né? Que tornam desafiador. Sim, essa aqui é sensacional. São as pressões sociais e culturais. Isso aqui acontece demais da conta, né? É mais do que a gente imagina. A pessoa, às vezes, ela é pressionada pela sociedade, pela cultura dela, ela é pressionada também pela família, e isso aí, Grazi, isso é muito forte. Isso é uma coisa muito forte. Então, o que que acontece? Muitas vezes, por causa disso, a gente toma caminhos diferentes do que a gente deseja. A gente toma caminhos diferentes, que são diferentes dos nossos valores. Pode até mesmo causar muita dor na gente, né? Então, a pessoa ela se conforma ali com os obstáculos. Muito importante a gente analisar isso, né? E perceber como que eu estou diante das pressões, né? Da pressão cultural, social, como que eu devo me comportar, mas sem infringir os meus valores, né? Porque como já foi comentado antes, se eu passo por cima dos meus valores, eu firo a minha consciência e aí o resultado, se não vier na hora, vem depois, né? Exato, exatamente. E essa informação aí, ela se relaciona muito com a prisão de viver para agradar os outros, né? Enquanto você falava, me veio muito essa frase, viver para agradar os outros. Falar não, né? Fala não Exato. para si mesmo, mas não fala não para ninguém. Exatamente. Então, isso torna muito desafiador, né? A gente alcançar a liberdade, porque muitas vezes, para alcançar a liberdade, a gente precisa se indispor em algumas situações, né? Muitas vezes nós estamos a vida inteira dizendo sim para as pessoas, aí a gente deixa o nosso sonho de lado, a gente deixa o nosso objetivo de lado, a gente deixa qualquer coisa que era de interesse nosso, porque a gente aprendeu que eu preciso sempre falar sim para o outro, né? E na verdade não é isso que é liberdade. Existe sim um momento que a gente pode falar sim, e a gente não vai se eximir desse momento, né? Mas existe um momento que a gente precisa falar não para preservar a nossa dignidade, a dignidade do outro e a liberdade de ambos. Então é bem importante isso que você trouxe. E às vezes falar não até para mim mesmo, né? Eu falar não para mim mesmo, para os meus conceitos, para os meus bloqueios, para os meus medos, como você falou muito bem aí. Então, muitas vezes envolve falar não para mim também, não é só para o outro, não. É verdade, é verdade. Boa, ótima observação. O terceiro ponto também que torna bem desafiador a pessoa ter liberdade é a falta de autoconhecimento, né? Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu sei o que eu quero? Como é que eu sei o que é liberdade para mim, se eu não tenho um conceito formado do que é liberdade para mim? Porque pode ser muito diferente do que é liberdade para você. Talvez liberdade para você seja
morar no mesmo lugar, ter a sua casa, ter a sua família. Talvez liberdade para mim seja poder viver viajando. Não sei. Nós temos conceitos diferentes sobre cada coisa na nossa vida. Quando eu não me conheço, eu vou ir pegando os conceitos dos outros e vou ficar achando que é meu conceito. E nós que trabalhamos bastante com treinamentos, né, com mentorias, a gente percebe muito isso, essa necessidade de a pessoa se conhecer. O que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus valores, para que a pessoa realmente possa ser autêntica. É que nem quando a gente apresenta, né, para saber quem é que a gente apresenta o quê? A nossa identidade. Agora, qual é a minha identidade real? Dentro de mim, o que é que eu sinto, o que é certo, o que é errado? Eu preciso respeitar isso. Só que eu preciso conhecer para poder respeitar, né, quais são os valores. Quarto ponto, Jaque. É a dependência financeira. Então, aqui mostra que a falta de independência financeira, ela pode limitar a pessoa severamente, né? A pessoa pode ficar sem opções de liberdade. E o que faz isso acontecer? Que também é muito comum. Uma delas é dívidas, né? Às vezes eu tenho lá os meus recursos de trabalho, mas ou eu não consigo cumprir com todos os meus compromissos, ou às vezes eu consigo cumprir, mas ainda fica coisa ainda que eu não consigo. Sempre eu tenho alguma coisa para poder dever. Sim. É a dívida. Outra pessoa tem um trabalho insatisfatório, a pessoa não está feliz com aquele trabalho, ela não gosta do que ela faz, ela trabalha reclamando, ela não trabalha colocando todo o seu potencial ali no que ela está fazendo. Ela não está bem, aquilo ali não é o que ela gosta de fazer, nem é questão só de gostar, é questão também daquilo ali não combinar com ela, né? Ela se sente aquilo ali insatisfatório. E um outro é a falta de planejamento, que assola muita gente. Por quê? Porque o planejamento gasta, o que nós falamos lá atrás, gasta compromisso. Sim. O planejamento Exato. gasta centramento. O planejamento gasta foco, gasta você querer. Então, às vezes, a gente fica com preguiça de fazer o planejamento, achando que a gente está ganhando tempo, e na realidade está perdendo, né? Aí aqui termina assim, ó, que são barreiras comuns que impedem a pessoa de ter uma vida que seja verdadeiramente livre. Isso aí é uma cadeia mental, né? É um engano. Exato. Enquanto você falava, eu lembrei de uma parte do nosso treinamento que justamente analisa qual é o modelo, né, que a pessoa carrega dentro dela. E é importante que a gente conheça qual é o modelo que nós estamos carregando. E isso é sobre tudo na vida, na verdade. A gente tem um modelo que nos foi ensinado e a gente absorveu até uma certa medida. Às vezes as coisas nem fazem mais sentido para nós, mas a gente continua carregando. Então é importante a gente fazer essas análises bem profundas, né? E a gente faz isso através de vários exercícios. Bem interessante isso, da forma como você colocou. Também, Jaque, o que eu vejo é o medo do julgamento e da rejeição. Isso também torna desafiador ser livre, ter liberdade. Justamente porque a gente acha... Eu ouço muito falar, né, em terapia, as pessoas que não se sentem suficientes. Eu sinto que eu não sou suficiente. Eu ouço essa frase, já ouvi algumas vezes. E é justamente aí que mora o medo do julgamento e da rejeição. Porque se eu não me sinto suficiente, quando eu descobrir quem eu sou, será que os outros vão gostar de mim por quem eu sou? Será que eu vou poder mostrar para as outras pessoas quem eu sou de verdade? Será que eu vou poder tirar essa máscara que talvez eu tenha usado durante tanto tempo na minha vida, né? E vou poder mostrar as minhas qualidades,
talvez para algumas pessoas eu vou poder mostrar meus defeitos também, porque a gente não precisa estar escancarando para todo mundo, né? A questão é, será que eu vou conseguir mostrar quem eu sou de maneira livre? Ou eu vou viver aprisionada nesse lugar onde eu tenho medo que as pessoas me julguem? Porque as pessoas sempre vão ter algo para falar da gente, né? Independente do que a gente estiver fazendo. A gente sabe, teve gente nesta terra que veio, fez tudo certinho, mas também teve crítica. Sempre vai ter crítica. E aí, será que a gente está disposto a abrir mão desse medo do julgamento ou a gente vai viver em função de estar preso nisso e nunca vai viver a nossa própria vida? É uma questão de escolha, né? Uma decisão. Por fim, o sexto ponto, Jaque. O sexto ponto, ele é sensacional para a gente passar para o próximo nível. É fundamental. O sexto ponto é a falta de habilidades e recursos. Na verdade, é a falta de educação, né? Mas essa educação é no sentido... a gente não está falando aqui só de educação de faculdade, por exemplo, né? Não é só esse tipo, não é apenas esse tipo de educação, mas educação do desenvolvimento humano, da pessoa escalar, né, as emoções dela, ela desenvolver as habilidades dela, né? Tanto que aqui fala que assim, ó, a falta de educação, as habilidades ou acessar recursos necessários para poder criar oportunidades pode limitar a capacidade das pessoas de buscar e alcançar liberdade. Então, por eu não buscar, não recorrer a recursos que vão treinar as minhas habilidades, eu fico presa. A minha mente vai ser presa. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar as ferramentas certas para o assunto certo que eu preciso, que é exatamente o que a gente faz, né? Vou até fazer uma ilustração para poder a pessoa para vocês poderem pegar bem essa situação. Assim como o sol, ele é infinitamente, ele ilumina infinitamente mais do que uma vela, assim também é quando eu pego a ferramenta certa para o que eu preciso. Eu vou ter o resultado infinitamente maior. É verdade. É verdade. Excelente. Excelente comparação. Muito bom. Então, vimos bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo que pode estar limitando a nossa capacidade de sermos livres, né? De todos os aspectos, né? Isso. E agora, pessoalmente, depois que a gente conversou sobre isso tudo, entendeu, o que nós vamos fazer com isso agora? Tá bom, chamou, e agora? Agora é a hora do vamos ver, né? Porque como eu mencionei, né, no início, logo no início da live, o objetivo dessa live era trazer consciência de quantas prisões muitas vezes a gente está vivendo, né? De quantos moldes a gente está replicando, quantas maneiras de agir nós estamos replicando sem nos darmos conta, e aí a gente se enfia nessas prisões e não sai mais de lá. Então nós trouxemos, né? Nós fomos pensando vários pensamentos que às vezes a gente tem que nos colocam em prisões, vários conceitos de que é desafiador, às vezes, de ter liberdade de todas as maneiras, né? Pessoal, familiar e, inclusive, financeira. E, como vocês sabem, né? Eu e a Jaque, nós somos integrantes da equipe Equilíbrio em Ação e nós estamos realmente empenhadas em desenvolver treinamentos, tanto online quanto presenciais, né, Jaque? Nós já estamos aí em pleno funcionamento, pleno vapor, e nós vamos também trazer isso para o online. Nós tivemos experiências ótimas com o presencial já, e é uma experiência que a gente está vivendo com muita alegria, de serviço à vida, né? A gente está realmente transbordando essa alegria.
E nós queríamos, né, comunicar oficialmente a vocês que nós vamos ter, sim, vários workshops, vários treinamentos presenciais e online. Nós vamos fazer para quem quiser realmente participar desse processo, até porque ele é um processo mais profundo do que a gente costuma fazer aqui aberto no Instagram. Então, para você que quer nos acompanhar no próximo workshop gratuito, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E a gente vai dizer como através das nossas postagens aí durante a semana. Então, fique atento, nos acompanhe e, claro, se você quiser também participar dos nossos treinamentos no que estão um nível além ainda, você também tem essa oportunidade, é só falar comigo ou com a Jaque. Nós estamos à disposição para vocês. É isso, Jaque? Isso, estamos aqui de coração aberto, viu? Esperando vocês. Exatamente, não tem por que a gente viver amarrado, né? Essa vida a gente não foi feito para viver amarrado. Então vamos identificar, desamarrar e viver. Certo, pessoal? Esperamos que tenha feito sentido para vocês. Obrigada pela companhia de vocês até agora. Temos várias pessoas ao vivo ainda aqui com a gente. Se essa live fez sentido para você, você acha que pode ajudar alguém que você conhece, também aproveite, já envie, porque ela vai ficar por um tempo salva aí no nosso perfil ainda. Certo? Muito obrigada, Jaque, pela tua companhia. Obrigada pela companhia de todos vocês. Um beijo. Todo mundo. Um beijo, muito obrigada. Grazi, é sempre um prazer estar com você, viu? Muito obrigada. Igualmente, igualmente. Um beijo, Jaque. Beijão para todos.